com Gabi Tricânico. Boa tarde, Gabi. De volta aqui na Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. De segunda a sexta-feira, o programa Fundação Guardiã, que fala sobre carreiras, empregos, oportunidades, capacitação e histórias. Histórias de gente de verdade. Eu recebo aqui em nossos estúdios, na hora do almoço, ele que é coronel, aposentado dos bombeiros, tem uma carreira imensa e vai me contar tudo hoje. Coronel Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabi. É um prazer muito grande. Muito boa tarde aí aos ouvintes, aos telespectadores aí. É um prazer muito grande novamente estar aqui batendo esse papo com você e podendo falar um pouquinho a respeito da nossa carreira aí, uma coisa que a gente gosta muito. Essa era uma dívida, viu, para você que está nos acompanhando, que o Coronel Rodrigo tinha comigo. Falei assim, qualquer dia você precisa me contar todas as histórias que você vivenciou na carreira de bombeiros. Afinal de contas, quantos anos de bombeiro? São 32 anos de polícia militar, dos quais 24 a 25 anos aí no Corpo de Bombeiros, efetivamente. No estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros é uma área especializada da polícia militar. Diferente de alguns outros estados, a gente fala um pouquinho disso mais pra frente. Como é que foi, né? Como é que você entrou pra carreira? Como é que você decidiu ser policial militar? Pois é, desde que eu me conheço por gente, né, desde criança, eu sempre quis ser militar, né? Azucrinava minha mãe correndo com cabo de vassoura e militando fuzil lá e tal, aqueles seriados antigos, né, SWAT, a SWAT antiga, né? O Chips, né, os patrulheiros rodoviários lá da Califórnia. O SWAT é o que tinha a Pamela Anderson? Não, esse daí era dos guarda-vidas, SS Malibu. Verdade. SWAT era a equipe seria o nosso mesmo. GAT hoje, né? Então são séries antigas, eu sempre gostei muito disso, desde que me conheci por gente, eu queria muito isso, né? Não posso dizer que não tenha sido, talvez, influência do meu pai. Meu pai é policial militar aposentado, é subtenente da Polícia Militar, já aposentado já há alguns bons anos, né? Mas ele mesmo não queria que eu fosse militar, né? Até porque na cabeça dele, naquela época, né? Seria muito difícil. Eu sempre queria ser oficial, tal, né? E na cabeça dele, o filho do soldado chegar a ser oficial era uma coisa, pra época, o contexto da época, uma coisa difícil, né? Mas Deus me abençoou, graças a Deus, me colocou no bom caminho, me dediquei bastante aos estudos, foi uma fase de preparação bastante intensa. E com 15 para 16 anos de idade, eu fui aprovado no concurso público da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, para fazer o que na época era o colegial, dentro da academia e depois o curso superior. Então foram 5 anos de academia, 2 anos equivalente ao colegial, depois mais 3 anos equivalente ao curso superior. E foi difícil estudar para a prova? Foi, né? Eu sempre estudei em escola pública, todas as escolas foram públicas, né? O que diferenciou um pouquinho, talvez tenha sido a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que é uma autarquia também, que deixa de ser pública, né? Mas, e depois a engenharia foi na UNG, também é particular. Mas, assim, o ensino básico foi em escola pública. Então, eu tive que correr bastante atrás, tive que estudar muito mesmo, de fato. Mas, como eu disse, Deus acabou abençoando e em 1989 eu ingressei lá no Barro Branco, né? Foi uma mudança de vida bastante grande para aquela época, né? Moleque de tudo, né? Sair da casa da mãe, do pai, né? Onde tinha tudo pronto ali, e mudar para caserna, né? Mudar para um alojamento. O regime era de semi-internato, a gente era liberado nos finais de semana, quando efetivamente não ficávamos com licenciamento cassado, não ficávamos presos na academia lá, né? Tudo lá era anotação, a cama mal arrumada era anotação, o uniforme mal passado era anotação, a bota mais engraxada era anotação, tudo isso daí, né? Você acompanha o dia a dia da academia hoje, a gente brinca que verga, mas não quebra, né? Então não mudou tanto assim, né? É uma mudança bastante grande para um adolescente, né? Com 16 anos de idade, você passar a viver nesse mundo. Mas foi uma escolha sua. Sem dúvida nenhuma. Como eu disse, é uma coisa que eu queria muito, muito e pela qual eu agradeço muito. Eu costumo dizer que na vida da pessoa existem pontos de inflexão, né? Aquele ponto que você chega e você tem a oportunidade de mudar a sua vida, e foi o que aconteceu comigo, né? Entrar na academia foi um desses pontos, o casamento foi um outro ponto, e por aí vai, né? A vida da gente vai sendo pontuada. Sua esposa é militar? Não, minha esposa ela é psicóloga. É psicóloga. E como é que foi? Quando que você decidiu que você queria ser bombeiro? É engraçado isso, né? Porque durante toda a academia praticamente, eu não pensei em ser bombeiro, embora conhecesse a especialidade, né? Tinha já uma grande admiração pela atividade de bombeiro, mas eu queria ir pro choque. Eu queria ir pro batalhão de choque. Né? E o que aconteceu? Na academia, no último ano da academia, você faz uma especialização conforme o número de vagas que é disponibilizado pelas unidades. Na minha época, houve a disponibilização de poucas vagas para o choque. Eu era até bem classificado, né? De 170 cadetes da minha turma, eu era o 70, 71, né? Tinha uma classificação mediana para boa,
teria até condições de ir para o choque, mas como houve poucas vagas para o corpo de bombeiros, houve só 5 vagas naquela época, só 5 cadetes foram para o bombeiro, então uma grande massa que ia para o bombeiro acabou escolhendo outras áreas, normalmente os mais bem colocados ali, e ocuparam vagas no choque. Com isso, eu acabei indo para a atividade fim, que é a atividade de policiamento, onde eu aprendi muito, da qual eu me orgulho muito de ter trabalhado, foi no 6º Batalhão, minha primeira unidade em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo fui classificado na Companhia de São Caetano, na época a 3ª Companhia. Então, eu vim para o 6º Batalhão e exerci a atividade de policiamento em São Caetano do Sul, depois em São Bernardo também, pelotão lá de hoje Força Tática, na época o Tático Móvel, né? E nesse meio tempo, foram 2 anos e meio mais ou menos nessa atividade fim de policiamento ostensivo, gostei, vibrei pra caramba, estava apaixonado pela atividade. Pra gente, o que ficou marcada na sua história, na sua vida, durante esse período. Durante a atividade de policiamento, o primeiro, o choque, né, de você lidar com a realidade. De fato, a academia você tem estágios preparatórios e tal, mas nada. Bob, né? Você sai do mundo de Bob, né? Quando você entra principalmente nas áreas mais precárias, nas periferias, que você sente efetivamente a ausência do Estado, e que se você deixar, você é a presença do Estado ali, se você deixar o crime organizado, na época, que não era tão organizado assim, né? Na época, já começar a suprir aquelas lacunas da população e ocupar espaços que deveriam ser do Estado, é um choque muito grande, né? Então, aquelas pessoas naquela situação precária e sob a pressão ainda do crime organizado, aquela situação de você não ter liberdade efetivamente. E você tá lá com uma presença policial para garantir aquele mínimo de cidadania para a pessoa. Isso choca, porque você não tem tanto contato com essa realidade, assim, pelo menos na minha criação não conhecia aquilo. Então isso é muito importante, isso é muito legal. Você conhecer essa realidade, você poder estar junto ali, saber que você está fazendo a diferença na vida das pessoas. Você está protegendo efetivamente aquela pessoa, que é a função da Polícia Militar. Você está ao lado de todo mundo ali. E óbvio, não estou falando só dessa parte de periferia, né? A profissão policial militar era muito boa, porque ela tem um espectro muito grande. Você entra na comunidade carente, como você entra na mansão. E os problemas, invariavelmente, são os mesmos. Né? O ser humano, a massa crítica, ela é uma só. Né? Diferença de formação, diferença de potencial econômico existe, mas o ser humano é um só, e o problema ele vai se desenvolver em todas as áreas, e o policial militar ele convive nesse espectro, né? Então ele tem que ter uma postura de conciliação, de poder ajudar as pessoas e de protegê-las, né? Tem até aquela história, né, que diz que o policial ele se assemelha ao cão pastor, né? Que ele protege as ovelhas, mas as ovelhas nem sempre gostam tanto do cão pastor, porque ele se assemelha muito ao lobo, né? E o lobo ataca as ovelhas, né? Às vezes ele tem que tomar uma postura de lobo para proteger as próprias ovelhas, né? Eu gosto muito dessa comparação, porque me parece ela bastante lógica, assim. Eu até te interromper, publiquei na minha rede social também, justamente sobre o lobo, né? Eu falei assim, olha, os tigres e os leões podem ser até maiores, mas os lobos não trabalham em circos. Pois é. Porque o lobo é muito mais sério, né? É fato. E aí depois você tinha me perguntado a respeito do bombeiro, né? Vamos retomar o raciocínio lá. Pois bem, passei esse tempo durante a atividade de policiamento e, na época, foi criada a Central de Comunicação do ABC, o Copom ABC, que hoje já foi centralizado em São Paulo novamente, mas na época era regionalizado. É importante ser regionalizado, o Copom? Fez diferença? Eu acho que fez. Para a época, sim. Para hoje, com a tecnologia que tem, estou há muito tempo afastado da atividade de policiamento, então não teria propriedade para te dizer se foi melhor ou pior. Na época, foi bom a criação do Copom centralizado, porque, na verdade, cada batalhão tinha seu COP, sua central de operações. Então, a região de Diadema tinha um, São Bernardo tinha outro, e unificou tudo em Santo André. Ficou regionalizado e foi bom. Né? Só que o que fizeram? Ninguém sabia se ia ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Pegaram os tenentes mais recrutas da época, praticamente os recém-formados, e puxaram para trabalhar no Copom ABC, ou seja, uma atividade interna. Eu fiquei doido da vida, porque eu estava gostando da atividade de policiamento, de estar na rua ali, né? E nessa época me acendeu uma luz. Se eu não posso vibrar no policiamento, né, ou vibrar de uma forma diferente no Copom, que é muito importante, sim, né? Mas para um tenente recruta, né? Falei, quer saber? Tem o bombeiro. Eu já tinha alguns amigos que estavam lá no bombeiro, buzinando na minha orelha, vem pra cá que aqui é bom, vem pra cá que aqui é bom. E foi outro ponto de inflexão na minha vida que mudou totalmente minha vida. É uma atividade, a de bombeiro, apaixonante. Eu fiz o curso CBO, o curso de bombeiros oficiais, em 1985 para 1996, de 95 para 96. Então, em 97, efetivamente, eu me apresentei no Corpo de Bombeiros.
A minha primeira unidade foi o Salvamar Paulista, o terceiro GBMAR, terceiro grupamento de busca e salvamento, que hoje é o GBMAR, o grupamento marítimo. Fiquei durante 2 anos e meio nessa atividade do SOS Malibu, que não é exatamente isso. Então né? me conta, teve alguma história lá que ficou marcada? Os salvamentos, né? Uma ocorrência muito gratificante foi quando eu consegui tirar... praticamente todo final de semana eu estava voando no Águia, né? E a gente fazia aquele voo de salvamento para saltar da aeronave e tirar as pessoas. Então eu tirei um garotinho que devia ter uns 7, 8 anos de idade na época, né? A hora que eu saltei do helicóptero, eu caí praticamente do lado dele e ele estava afundando mesmo. Chegou a afundar, eu mergulhei, trouxe à tona, né? E nisso o sexto que estava no helicóptero pulsar veio e me resgatou, né? E o moleque me agarrava assim, tio, me salva. Eu falei, calma, você tá salvo e tal. Não tenho que pague essa sensação de dever cumprir, de ter salvado uma vida, ainda mais uma criança. É uma coisa maravilhosa. Isso eu trago para a história da minha vida, de fato, né? Foram inúmeros salvamentos. Mas esse me marcou bastante. Esse marcou bastante. E a família? E depois? Como é que é depois? A família, nessa época eu era solteiro ainda e tal. Minha mãe ficava desesperada, né? Cada vez que ela ia pra praia e viu o helicóptero levantando voo, ela já pensava, meu filho e tal. Por quê? Porque fica desesperada. Sim. Apesar de já estar condicionada, meu pai ter sido policial militar durante longa data, foram 30 anos de serviço, né? Mas filho é filho, né? Então fica desesperado. E eu lembro de uma vez, nesse período eu morei durante um tempo no Guarujá, durante um tempo em Mongaguá. Nós estávamos andando pela praia em Mongaguá, de sunga, ela de maiô, meu pai também andando. A gente tava caminhando na praia, efetivamente. Tinha um senhor de idade, era fora de temporada, a praia estava mais ou menos vazia. Um senhor de idade nos viu ali e tal, né? Moço, a minha esposa entrou no mar e não saiu, né? Aí eu já bati o olho e tava pronto para entrar. Eu já ia entrar pro mar lá. Minha mãe, não, você não tá de serviço. Eu falei, mãe, eu vou entrar, tal. Nisso a senhora vinha saindo do mar. O mar tava meio bravo, tal. Ela tomou um caixote, mas ela tava saindo do mar, né? Minha mãe só faltou ajoelhar e rezar, né? Pra desespero dela. Mas foi uma época muito, muito construtiva da minha vida, onde aprendi muito, efetivamente, morar sozinho, comandar um efetivo de pessoas até mais velhas do que eu, assim como foi no policiamento também, né? Quando eu cheguei, tinha característica para ser meu pai, adulta. Né? Vida adulta. Não, e a escolha, amadurece né? muito rápido, Amadurecimento, né? Escolher também servir, né, a população. Sim. Porque você coloca a sua vida em risco todos os dias. E a atividade é apaixonante, né? Quando você chega para fazer o curso de bombeiro para oficiais, você vê os caras comentando na corrente, não, o cara preso na ferragem, não a arma, não sei o quê. Você olha assim e fala, meu, olha a ocorrência dos caras, não tô acostumado a trocar tira, entrar na favela, buscar ladrão, assaltando de banco, não sei o quê, os caras vêm falar de arma e tal. Mas quando você descobre o que é atividade, o prazer efetivamente que te dá ali de estar entrando, de você saber o que está fazendo num incêndio, num salvamento, num resgate, tirar a vítima que está presa na ferragem ali, tirar a vítima que está soterrada, se não for você ela vai morrer ali, ou no mar, esse resgate, realmente isso é impagável. Eu posso ver 400 anos e não tenho como agradecer a Deus essa oportunidade que me foi dada. Então é uma atividade apaixonada. Eu brinco, eu conversava quando tinha que falar com a tropa, a gente parece que tem um chip, né? Que a hora que liga a sirene, liga aquela bitonal, aquela sirene do bombeiro, você desliga de tudo, você esquece dos seus problemas pessoais. Você tem conta para pagar, você esquece que você tem problemas efetivamente para resolver, e você vai lá, foca naquilo e você resolve o problema de uma pessoa que você não sabe quem é. E nunca viu, não sabe se é boa, se é má, né? Tiramos já de ferragem lá, ladrão que tinha acabado de roubar o carro, entrou debaixo de uma carreta, nós tiramos o cara de lá, por quê? Porque é um ser humano. Então, eu costumo dizer que sim, uma das mais cristãs das profissões, das atividades, né? E que efetivamente não tem o que pague isso. É uma oportunidade. Servir no Corpo de Bombeiro, na Polícia Militar e especialmente no Corpo de Bombeiros, é uma oportunidade. Drigo, e aí depois que você saiu do Brumar, para onde você foi? Aí eu consegui vir aqui para o 8º Grupamento de Bombeiros. Na época da formatura do curso... Aqui do ladinho da gente. Aqui do lado, né? E desde então, entre idas e vindas, eu desenvolvi minha carreira praticamente toda após lá o litoral, após essa fase de policiamento, aqui na ABC, né? A carreira de bombeiro, foram 20 anos aqui na região. Então fui tenente aqui, fui capitão, fui major e tive a oportunidade de ser tenente-coronel, comandando a unidade aqui pela qual eu sou apaixonada. Eu sou apaixonado pela região da ABC, é uma região pujante, eu vejo muito futuro nessa região, sob todos os aspectos, né? E uma grata satisfação, foi realmente um presente, como eu digo, costumo dizer, um presente de Deus, essa oportunidade de ter comandado, ter desenvolvido a carreira aqui, próximo de casa, próximo da família, né? Coisa que nem todo mundo tem esse privilégio, e poder desenvolver efetivamente um trabalho
que surtiu o resultado. Que né? ano que você chegou aqui no 8º agrupamento? Foi final de 99, começo de 2000. E fiquei praticamente agora até 2020 aí. Né? E aí agora eu quero saber quais foram as histórias mais emocionantes. Agora eu cheguei na parte essa era a minha curiosidade. As histórias, elas remetem, obviamente, ao atendimento das ocorrências. Né? Se você me perguntar qual foi a ocorrência mais marcante da carreira aqui no 8º GB, eu vou te dizer que foi o incêndio da central de distribuição da empresa Nestlé, na época, lá em São Bernardo do Campo. A gente tem foto aí, né, Mano Jim? Mostra pra gente, por favor. Essa ocorrência, ela demorou praticamente 5 dias e nós tivemos... Como é que começou? Conta do início. Vou te contar da perspectiva de quem estava lá. Isso foi na hora do almoço, como se a gente estivesse agora no almoço também, né? Estaríamos agora almoçando no refeitório ali do quartel e, de repente, o rádio HT do oficial, do Tenente Teixeira, que era o oficial que estava diário, ele chamou, né? Atenção à rede, atenção aos postos, incêndio em empresa em São Bernardo do Campo. Autobomba do Jardim do Mar, PB Jardim do Mar, que é o posto de bombeiro lá do Jardim do Mar, autobomba do PB Vila do Tanque, comando de área tomar a postos. Isso anunciou no rádio. A gente estava ali almoçando e tal, mas isso é uma rotina pra gente, né? Então o tenente, né, deixou o prato na mesa ali e tal, que é o que a gente faz, é comum isso, né? Largou tudo ali e correu para assumir a viatura lá para poder ir para a ocorrência, né? E sobre a zoeira dos demais oficiais estavam lá, pé frio, na hora do almoço e tal. Normal isso, né? Foi uma ocorrência. Bom, soltou essa viatura, continuamos almoçando ali e tal, é uma coisa até razoavelmente corriqueira. Dali a pouco solta mais 2 viaturas de outro posto, dali a pouco mais 2. Aí o major estava do meu lado, era o major Kodama também e tal. Moçada, o bicho tá pegando lá, vamos lá ver, vamos chegar lá para ver o que tá acontecendo. Eu embarquei na viatura junto com o major, né? Era tenente, embarquei na viatura junto com ele. Quando nós chegamos na Anchieta, nós saímos ali do Campestre, que é onde é a sede do comando, descemos ali a Avenida Lions, pegamos a Anchieta, chegando na Anchieta já vimos aquele cogumelo de fumaça e fogo, que é típico de grandes incêndios, né? E realmente o bicho pegou lá, né? O que aconteceu? O Tenente Teixeira, que era o oficial de área, juntamente com o Sargento Alail, que era comandante da prontidão, salvo engano, lá do Jardim do Mar, ambos adentraram aquele ambiente, aquele galpão, fazendo a exploração atrás de vítimas, de possíveis vítimas que poderiam ter ficado perdidas ou confinadas em algum ambiente lá. Tinha suspeita disso? Tinha suspeita disso porque, assim, o fogo se propagou de uma forma bastante rápida e os funcionários não tinham informações precisas de quem estava ou quem não estava no galpão lá e tal. Então eles tiveram que montar uma guarnição de exploração e caíram para dentro para procurar lá as possíveis vítimas. O que aconteceu? Eles acabaram entrando num ambiente em que aquelas portas gigantes, corta-fogo, isso mudou até uma concepção toda de proteção contra incêndio, passou a se exigir uma porta menor ao lado dessa porta na legislação contra incêndio após essa ocorrência, na época não. Essa porta corta-fogo, ela confinou eles num determinado ambiente e a hora que nós chegamos na ocorrência, eles estavam lá dentro já e eu ouvi uma última comunicação do Tenente Teixeira dizendo, nós precisamos de apoio aqui, precisamos de reforço, nós estamos à direita da administração, só que um galpão imenso, com vários pequenos ambientes de administração. Então não foi precisa essa localização. Disparamos vários grupos de busca, mas o fogo se alastrou de uma forma bastante rápida e tal. Efetivamente, combatendo o incêndio e procurando essas vítimas. O fato é que, lamentavelmente, esses 2 ficaram confinados naquele ambiente, faleceram primeiramente pela asfixia, porque o equipamento de ar respirável que eles estavam se esgotou num determinado momento. Eles tiveram que sacar o equipamento e nisso morreram por asfixia e posteriormente foram queimados, né? Foi uma morte... 2, o Tenente Teixeira e o Sargento Alail. 2 heróis do Corpo de Bombeiros aí que nós perdemos e essa ocorrência ela tinha tudo para ter sido... Foi uma escola, né? Sobre procedimentos operacionais, sobre combate a grandes incêndios, para mim foi muito marcante. Foi um dos maiores incêndios que você combateu? No decorrer da carreira houve outros, né? Naquela época, sem dúvida nenhuma, né? Em que pese assim, a estreia no bombeiro, ela foi já bastante tumultuada. O ano que eu concluí lá, que eu estava fazendo o curso de bombeiro, CBO, em 1996, tem até algumas fotos aí também, foi um ano que a bruxa estava solta. Caiu o avião Fokker 100 da TAM, ali no Campo Belo, próximo ao aeroporto, arrasou lá várias residências ali no quarteirão, e nós fomos para lá, a gente estava tendo aula no posto de bombeiros do Campo Belo, naquele dia, até falar alguma coisa sobre a aeronáutica, de repente cai o avião lá, nós nos deslocamos para o local, ainda com EPI, aprendendo a usar o equipamento ainda e tal,
e fomos lá e aquele cenário de guerra, né? As pessoas... muitos cadáveres, muitos mortos, tanto do voo como das residências. Foi uma coisa bastante marcante, né? Pesado. Essa foi uma das primeiras ocorrências, assim. Nesse mesmo ano, e eu participei também, nós tivemos a explosão no dia 12 de junho, no dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, da praça de alimentação do Osasco Plaza Shopping. Eu lembro disso. É uma explosão gigantesca também, várias pessoas... O que explodiu lá? Foi um bolsão de gás, né? Houve um vazamento de gás de alguma bateria lá tal, que se acumulou no subsolo, ficou confinado, e aí num instalo, talvez num curto-circuito, seja lá no que tenha sido, eu não sei dizer precisamente, mas houve uma explosão que ele fez o levantamento da laje da própria praça de alimentação. E aí foram vários mortos no local lá também. Então uma ocorrência bastante catastrófica. E para fechar esse ano, nós tivemos ainda um incêndio grande ali na comunidade do Heliópolis, na favela do Heliópolis. E aí houve o empenho do Águia, né, para retirar algumas pessoas que subiram para alguns... O incêndio foi criminoso ou foi acidente? Gabi, sinceramente, eu não me recordo. Isso foi em 96. 96. Faz muito tempo, como eu disse, estava fazendo o curso ainda de bombeiro, né? Estava terminando o curso, mas fomos empenhados em todas essas ocorrências. Então foi um ano que a bruxa realmente estava solta. Essas 3 ocorrências elas marcaram bastante essa época, e na sequência delas, aí mais de 20 anos de carreira, foi... Vamos pela ordem. Aí depois dessas ocorrências em 96, qual foi a próxima história que marcou a sua carreira? Veio essa da Nestlé, né? São Bernardo, São Bernardo do Campo. Tem imagem aí, né, Manudinho? Essa de São Bernardo, vocês perderam 2 bombeiros. Exatamente. Mas tiveram outras pessoas que ficaram feridas? Não, era graças só o galpão mesmo? Graças a Deus, não houve mais vítimas, assim, vítimas talvez leves ali, com intoxicação na hora, mas... E como é que é a rotina de vocês? Você falou que ficou 5 dias nessa operação. Sim. Como é que é a rotina? Como é que vocês se revezam? Isso vem mudando no decorrer do tempo, né? Nessa época... a gente trabalhava muito assim, todo mundo ao mesmo tempo, à mesma hora, né? Essa concepção tem mudado para melhor, graças a Deus. Eu rendo minhas homenagens aqui ao Coronel Melo, atual comandante do Corpo de Bombeiros Metropolitano, porque o Melo, desde tenente, ele é um pesquisador, ele é um trabalhador abnegado e um pesquisador também, né? Então ele lidera, ele cuida muito bem dessa parte de BREC, que é a busca e resgate em estruturas colapsadas, e ele fez cursos no exterior, em vários lugares, na América do Norte, na América Central, na Nicarágua e tal, e ele trouxe muita coisa da concepção para cá. Então, por exemplo, em ocorrências de desabamento, que estava todo mundo em cima lá, hoje a gente divide em 3 times, né? 2 times trabalhando, 1 descansando, e nisso a gente vai revezando durante todo esse tempo. De certa forma, a gente sempre fez isso, mas agora de uma forma muito mais calcada ali em cursos, em profissionalismo e tal. Mas nessa época lá, do incêndio da Nestlé, não recordo exatamente o ano, mas tem aí, vieram... Quando o Corpo de Bombeiros, na verdade, ele é um organismo celular, né? Então nós temos estações de bombeiros em cidades. Quando essas estações não dão conta, as células se movem e vem apoio de outras cidades e vem do estado inteiro, e se precisar... Embora o bombeiro seja estadual, vem do Brasil inteiro, como foi o caso da Lemoa, né? O incêndio no Porto da Lemoa, lá que foram 9 dias de incêndio. Tem foto aí também. Tem foto 9 aí da Lemoa dias. também. E esse incêndio como começou? O da Lemoa? Em Santos, né? Isso. Foi um terminal de distribuição de combustível lá. A forma exata como deu início, me parece que foi a manutenção de algum equipamento, alguma coisa de solda, talvez lá, e tenha startado. E aí juntou, né? Fogo, combustível, muito combustível. Você disse que até na imagem tem saía fumaça colorida. Não, esse é da Local Frio. É um outro incêndio. Foi um pouquinho depois da Lemoa, alguns meses depois, 1 ano, eu acho, depois da Lemoa. Nós tivemos da Lemoa, que está mostrando a foto agora esse aí. Agora, né? Esse da Local Frio foi um pátio de containers. Então, pátio de containers, a administração lá do pátio, ela tem o controle do que entra, do que sai ali e tal, mas no momento do incêndio você não tem como saber o que está dentro de cada incêndio, né? Então sai a fumaça colorida de tudo quanto é jeito ali, você não sabe o que estava pegando fogo. Podia ser produto químico, podia ser pneu, podia ser tênis, podia ser computador, é aquela loucura, né? E como é que vocês controlam a emoção das pessoas que estão envolvidas nesse... Primeiramente afastando todo mundo, né? Você chega no ambiente, a primeira coisa, você... No incêndio, ou soterramento, ou qualquer ocorrência de bombeiro, né? Que tem uma maior magnitude, vai ter um
um entorno de pessoas ali envolvidas, querendo fazer alguma coisa. O povo brasileiro ele é muito solidário, isso eu atesto. O povo brasileiro ele quer participar, ele quer ajudar. Solidariedade mesmo, pura, de verdade, sincera, né? Mas tem que ser sob coordenação, porque senão você tem vítimas potenciais, você agrava aquele quadro. Então a primeira coisa, promover o melhor isolamento possível com os meios que você tiver ali e colocar pessoas especializadas para gerir a ocorrência. A partir daí, você pode franquear a entrada de pessoas que estejam interessadas em ajudar, desde que garantida a segurança dessas pessoas. E os civis podem ajudar? Vocês podem, lógico que podem. Assim, eu não digo diretamente você colocar ele numa área quente, mas numa ocorrência que vai prevalecer durante vários dias, como foi o caso da Lemoa, esse caso da Nestlé também, os civis podem nos ajudar sim, no provimento de equipamentos, de alimentação, montando locais para descanso. Então, existe toda uma forma, tanto é que eu defendo, eu levanto a bandeira do VASB, né, que é o tal do voluntário em apoio ao serviço de bombeiro. É você capacitar pessoas que não são bombeiras a atuar ajudando o bombeiro a resolver aquela ocorrência. É um envolvimento, como eu costumo pregar, da população numa coisa que ela já está inserida ali. Isso serve para locais onde tem catástrofe, serve para incêndio, serve para tudo. Altruísmo puro, né? Altruísmo, e a gente tem como aproveitar isso daí muito bem. Drigo, e aí depois desse incêndio, vamos pela ordem cronológica dos fatos, conta mais uma história aqui pra gente. Nós tivemos também em São Bernardo o desmoronamento parcial do edifício Senador. Eu não sei se você vai lembrar dessa história, mas parecia que tinha caído um cometa dentro do prédio ali, que ele fez ele afundou uma laje central. Era um prédio grande e ele afundou só a laje central, foi caindo laje sobre laje. Então parecia que tinha realmente caído um cometa lá dentro. Até chegou a se ventilar. Algumas pessoas começaram a falar a respeito disso daí, óbvio que não foi, né? Foi um sobrepeso de laje, uma laje caiu sobre a outra e foi afundando. Mas era uma coisa bem surreal, porque você adentrava o prédio, subia toda a escadaria e tal, e uma ou duas determinadas salas ali, elas deixaram de existir. Então nós tivemos, são casos tristes, né? Porque nós tivemos a situação de um pai que estava com uma criança, levando num consultório médico dentro de uma clínica, né? Dentro daquele prédio, e a hora que desceu a laje, levou a filha, o pai ficou. Então, arrepia, né? É uma coisa maluca, né? É uma coisa maluca. A enfermeira que estava lá, que também foi o último corpo que nós encontramos lá não foram tantas vítimas, mas assim, marcou bastante também. Essa enfermeira, nós encontramos ela debaixo do último escombro, o último entulho que tinha lá na retirada. Então foram dias ali de operação também, retirando escombros. E assim, o corpo de bombeiros, ele não abandona a operação enquanto, no mínimo, nós não devolvermos os restos mortais para a família. Porque pior do que você perder uma pessoa, um ente querido, é você não localizar o corpo, porque fica um hiato, fica vago, a pessoa não tem paz. Então, todo bombeiro é imbuído dessa missão, né? Só se termina a missão a hora que se salva a pessoa ou se retiram os restos mortais daquela pessoa e isso é entregue à família para que possa dizer, o local agora está seguro. Bonito de ouvir isso. Olha, você está ao vivo na Rádio Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Para ouvir no seu carro, basta conectar no Bluetooth do seu celular. Esse é o programa Fundação Guardiã, de segunda a sexta-feira, a 13h. Hoje eu recebo aqui em nossos estúdios Coronel Drigo, ele que é dos bombeiros, está contando as histórias aqui pra gente. Agora, desses grandes incêndios que aconteceram, nós tivemos o Andraus em São Paulo, sim. Teve aquele desabamento na Santa Efigênia. Você participou de algum desses famosos? Do Andraus, do Joelma, não, né? Na verdade, eu nasci em 72, então o Joelma ainda era criança, né? Grande Avenida, ainda não estava nem na corporação. Mas a partir desses grandes incêndios, muitos deles eu participei sim, né? Como eu disse, teve essa queda da Vendatã, o Osasco Plaza Shopping, teve o buraco do metrô, quando desabou aquela estrutura toda lá. Você participou desse? Não diretamente nessa operação, né? Aí foi mais sedimentado no grupamento daquela região lá, mas indiretamente, mandando efetivo, mandando reforço para lá, sim, né? Acompanhamos de muito perto isso daí. A queda do avião da TAM, uma que marcou bastante aqui na nossa região também, é uma coisa inusitada, que graças a Deus não houve vítimas, miraculosamente não houve vítimas, foi um grande acidente de trânsito na rodovia dos Imigrantes, mais de 200 veículos engavetados, 200 veículos, a contagem deu 211 veículos. Neblina, no trecho de subida da serra, vindo do litoral para São Paulo, uma neblina muito intensa, mas repentina, porque normalmente quando tem neblina, a própria Polícia Rodoviária faz aquelas operações com comboio, né? Mas a neblina caiu muito rapidamente, um veículo teve um problema e parou na pista.
No que ele parou, um caminhão veio atrás e bateu, e outro veio e bateu, e foram 211 veículos, se eu não me engano, E como no saldo é que final. resolve uma ocorrência dessa? Com mais de 200 pessoas envolvidas? Então, ela assusta no primeiro momento, mas como eu disse, miraculosamente, os veículos foram batendo, as pessoas saíram do veículo, né? E foram para áreas seguras ali do acostamento, e ninguém se feriu. Mas houve caminhão de transporte de combustível que pegou fogo. A dificuldade da gente chegar, porque as pistas estavam interditadas, nós tivemos que vir pela contramão, pelo acostamento, com um caminhão de bombeiro, para fazer combate àquele caminhão que estava pegando fogo. Graças a Deus foi em área aberta, não foi dentro do trecho de túneis ali, né? Então a dissipação da fumaça junto à neblina ocorreu, né? Mas destaco ali um trabalho bastante rápido do Corpo de Bombeiros e principalmente da polícia, tanto da Polícia Rodoviária, como do policiamento de área daquela região. Que, se eu não me engano, é o 24 Batalhão, área de Diadema, que apoia São Bernardo do Campo. Eles foram muito rápidos com as motocicletas, com a Rocan, evitando um perigo que é lamentável. Enquanto nós temos a solidariedade do povo brasileiro, nós temos também um problema de saques, né? Nós temos pessoas mal intencionadas que se aproveitam disso para saquear, para se aproveitar daquela situação de uma forma errada, né? Então, o trabalho da Polícia Militar foi bastante eficiente também nessa época, conseguiu garantir a segurança daquelas pessoas, a Defesa Civil, que é parceira de primeira ordem, conseguiu chegar, a Defesa Civil de São Bernardo chegou com cobertores, porque estava garoando, estava frio, era um dia frio, né? Então chegou com cobertores, até a alimentação foram distribuídos para algumas pessoas que estavam no local, e a retirada das pessoas do local. Então foi bastante marcante, é inusitado, né? Nessas ocorrências de estrada, me vem à memória uma outra agora também, na Anchieta, quando houve o desabamento de uma parte da serra ali, corrimento de massa, escorregamento de terra, na boca de um dos túneis, eu não vou lembrar o número do túnel agora, mas enfim, na rodovia da Anchieta, talvez o terceiro túnel subindo do litoral para São Paulo, houve um escorregamento de massa, uma corrida de terra ali, que bloqueou a entrada do túnel, arremessou uma porta de carro para baixo, que a gente até ficou na dúvida do carro ou não, e ocupou toda aquela pista entre dois túneis ali, ocupou de terra, né? Então a gente tinha preocupação com soterramento, a preocupação de gente ter caído. Não teve, graças a Deus não teve. Nós chegamos, essa daí foi uma ocorrência, óbvio, né? Ocorrência difícil nunca acontece em dia ensolarado. O dia de chuva, durante a madrugada, toda uma mobilização por local lá, e essa operação foi aí durante aquela madrugada toda, o dia inteiro seguinte, mas o outro dia ainda, até que houvesse toda a remoção dos escombros, constatasse que realmente não tinha ninguém soterrado, não tinha ficado ninguém para trás, descemos de rapel pelo vão da ponte até lá embaixo, constatando que não tinha nenhuma vítima, e aí sim o local declarado seguro foi desimpedido. Mas são ocorrências assim, é por isso que eu digo que não tem o que pague, né? Essa experiência E tem você fica temeroso, assim, né? Na hora que você tá na tua casa, 1h30, 2h da manhã, aquele dia frio, chovendo, garoando, toca o telefone. E a tua mulher olha assim pra você, você tá brincando? Não tô mesmo. Pois não, tal. O capitão, major, né? Nós estamos com uma situação assim, assado. Beleza, tô indo pra aí. Prepara o que eu tô indo pra aí. E você sai e vai, né? Naqueles primeiros 2 minutos, você não cai a ficha ainda. Depois, você já vai formulando todo aquele cenário da ocorrência, e a partir do momento que você tá lá, você desliga de tudo, você quer saber de resolver o negócio lá e só sair de lá na hora que tiver tudo resolvido, né? E desde tem desde essas ocorrências que são mais graves, né? Até tirar o gatinho da árvore. Que o corriqueiro, né? O imaginário popular, né? Existe também. Vamos chamar o bombeiro. O gatinho tá preso na árvore, vamos chamar o bombeiro. Isso remete à minha infância. Não, existe também. Animais presos em árvores, não só gato, como até urubu. Uma certa vez, aí, uma ocorrência no edifício aqui em Santo André, né? O urubu ficou preso dentro de um vão, um fosso de um prédio ali e tal, né? E quem entra pra tirar o urubu de lá? Ninguém entra. Faz o quê? Chama o bombeiro resolve. Os caras entram, vão pela janela, vão com EPI e tal, todo um paramento para não se machucar e para não machucar a ave também, né? E aí consegue retirar e põe em liberdade novamente, porque o bicho não conseguia sair, não sei se não tinha... Era um vão apertado, não tinha espaço para ele conseguir bater a asa e sair daquele buraquinho de caída. Vai lá o bombeiro e tira, né? No passado, né? Isso não é da minha época, mas eu lembro bem do Coronel Edson, foi comandante do 8º GB também, morador lá de São Caetano, né? Ele contava uma história de um leão, que o cara criava um leão lá numa chácara e tal, e o leão uma vez escapou, e quem que foi lá correr para prender o leão, recuperar o leão? Foi o Corpo de Bombeiros, né? Numa situação, óbvio, irregular, depois o leão é apreendido, mas assim, alguém tem que pegar, e quem que foi lá? O bombeiro lá. Então, o bombeiro são histórias assim, eu costumo dizer que eu posso não ter
patrimônio, posso não ter riqueza física ali e tal. Mas histórias eu vou ter que contar para meus netos. Quando eu tiver neto, eu vou ter muita história. Mas a vida é isso, a vida é isso. E isso é muito bom. Você viveu. Drigo, e nesse último ano, antes de você se aposentar, teve alguma história inusitada? Nesse último ano nós tivemos a pandemia, né? Isso aí mudou o mundo de... não, mas a pandemia já é agora. De ponta mas cabeça, o ano passado, né? 2019. Deixa eu lembrar aqui, 2019, o que nós tivemos aí? Teve um desabamento aqui em Santo André, também, que tinha as crianças, um buffet. Sim, teve. Sim, estavam fazendo teste lá para um programa de TV e tal. Ocorrências com crianças são sempre marcantes. Por quê? Porque são crianças, né? Teve uma escola também, não teve? Sim. Nós tivemos, você me falou desse desabamento e eu me lembrei do começo do ano também, né? Quando nós tivemos as chuvas intensas, no dia... Salvo engano, dia 10 de março de 2019, nós tivemos uma reunião de grande proporção que alagou o ABC inteiro. O que não alagou foi terra que escorregou. Então, teve escorregamento de terra em Mauá, o Rude Ramos ficou debaixo d'água, São Caetano ali, os bairros ficaram debaixo d'água. Né? Então, e lá em Mauá, no Jardim Zaira ali, em 2 pontos, dentro da comunidade Zaira ali, mas em ruas, em espaços separados, nós tivemos 2 ocorrências bastante graves, né? E foi mais uma madrugada que eu passei em claro lá, coordenando 2 pontos, veja bem, né? Eu fui até lá, eu lembro dessa ocorrência. 2 pontos de ocorrência distintos, assim, no máximo 2 quilômetros de distância uma da outra, e você coordenar 2 equipes de bombeiro, né? Então nós tivemos o oficial de área no local, coordenando uma equipe, um tenente estava estagiando como oficial de área, eu coloquei no outro, e eu acompanhando as 2, indo de lá para cá, cada 15, 20 minutos eu ficava numa frente, voltava, vinha para outra, ia, voltava, e a gente foi acompanhando lá. Infelizmente nós tivemos óbitos nesse local, mas também tivemos vítimas retiradas com vida. Então a hora que eu cheguei, eu lembro bem da Sargento Márcia lá de Mauá, ela estava amparando ali uma senhora que estava soterrada da cintura para baixo, ela estava presa debaixo ali de escombros, né? E a equipe trabalhando e a Márcia conversando com ela, acalmando ela, calma, o bombeiro tá aqui, você tá salva e tal. E graças a Deus, essa nós conseguimos tirar com vida de lá e tal. E essas ocorrências de soterramento, elas impactam bastante a gente, como eu disse, quando envolve criança é pior ainda. Tem uma história que não foi aqui no ABC, foi lá eu não me recordo agora se foi em Mariporã ou Franco da Rocha, porque o oficial superior, major, tenente-coronel, quando ele tira o serviço de superior de sobreaviso, ele fica responsável pela grande São Paulo inteira. Região metropolitana. Por toda a região metropolitana, né? Então nós podemos ser deslocados para qualquer local naquele dia que a gente está de, entre aspas, de prontidão, né? Ficamos em casa, efetivamente, mas se tem uma coisa mais grave, somos acionados. E numa dessas eu fui acionado lá para a região de Mariporã. Eu não me recordo sinceramente se foi Mariporã ou Franco da Rocha, mas foi um escorregamento de terra também, numa região que já era até um bairro, eram casas de alvenaria, não era uma comunidade, não era uma favela, e a terra escorregou e arrastou 2 casas. Numa dessas casas nós tínhamos lá a notícia de uma mãe, de uma menina e de uma avó, as 3 que estavam na residência, o pai não estava, né? E a mãe tinha sido retirada em óbito, e nós estávamos procurando ali, protegendo ali as cercanias e procurando possíveis 2 óbitos, embora nós nunca trabalhamos com essa hipótese, nós trabalhamos sempre com a hipótese de pessoas vivas. E essa ocorrência, para mim, é a prova de que a gente tem que trabalhar dessa forma mesmo, porque esse escorregamento de terra foi por volta de 7 horas da manhã, já era 1h30 da manhã, quando nós localizamos o braço do que seria a senhora, a avó, né? E localizamos ali o braço, tá aqui, chefe, ilumina, tal, vai todo mundo ali para cima, começa a cavar, os cães ali nos ajudaram a localizar, os cães farejadores, eles ajudam muito nesse tipo de ocorrência. Batemos naquele lugar, localizamos ali a senhora. E escava daqui, escava dali para liberar, tava presa, com uma laje e tal, uma coisa chocante de ver ali até. Mas vamos lá, vamos tirar, vamos com todo cuidado, vamos preservar o corpo, tal, não sei o quê. E cava daqui, cava dali, dali a pouco o soldado mexeu aqui. O soldado é recruta, né? Você não bota muita fé ali, você fala, calma, filho, calma. Isso aí, o corpo humano, tem gás, liberação de gás e tal, né? Não, chefe, não foi a mulher, mexeu aqui embaixo. Eu falei, peraí, então concentra ali e tal. Aí conseguimos liberar o corpo da mulher e escavando um pouco mais, dentro de um bolsão de ar, nós encontramos a menininha com 7 anos de idade. Viva? Foi viva. Foi a imagem mais linda que eu vi na minha vida de bombeiro. Uma menina linda.
menina linda, 7 anos de idade. Nós conseguimos retirar ela daquele buraco, assim, no primeiro momento, porque você imagina, você tá numa célula, né, tudo escuro ali e tal, e de repente entra uma mão, né, porque a gente colocou a mão ali e tal, e ela se encolheu pro fundo. É a mão de Deus, Nós achamos até que fosse algum cachorro, algum animal que tivesse ficado preso ali. Não tínhamos esperança de encontrar a menina, porque já tinha tirado a mãe e a avó morta. E aí, mas vamos lá, continuamos. E de repente, esse carro daqui tira tal, conseguimos tirar a menina de lá, pegar aquela criança no colo, e depois passar ali pro pessoal do SAMU que estava dando apoio, eles entubaram, entubaram não, né? Fizeram a parte de oxigenação e tal, e levaram para o hospital, essa menina sobreviveu, né? É uma história muito triste, porque você vê, perdeu a avó, perdeu a mãe, mas para aquele pai que teve sua filha até sem muitas esperanças de sair vida, nós recuperarmos e poder entregar, é uma coisa fora de série, né? A gente está chegando pertinho do fim, tem mais alguma história? A história tem muitas, né? Vai ficar a tarde toda aqui. Ficar, Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é ser bombeiro para você? É paixão, total, incondicional. É uma coisa, a gente fala que a farda de bombeiro, e ouso dizer a farda da Polícia Militar, é uma tatuagem na alma. Você não tira mais isso. Que profundo isso. Você não tira mais isso. Você, igual você falou, aposentado e tal, né? Bom, eu tô na reserva hoje, sim, passei pra reserva. Mas bombeiro, eu sou bombeiro de alma. E se acontecer um incêndio do outro lado da rua aqui, até uma outra história, né? Certo dia, rapidinho, né? Eu tava tendo aniversário da minha filha, mas aniversário, a gente ia fazer aniversário dela no sábado, mas era no dia de semana, ela convidou 4, 5 amiguinhas para ir lá em casa, no nosso apartamento, né? E então as meninas estavam lá, ia cantar parabéns, não sei o que, tal, à tarde, e eu tava até assim na sacada, e de repente eu vi um autobomba passando, tava nativa ainda na época, né? Mas eu vi um autobomba passando, dali a pouco chegou o comando de área, e o pessoal desceu 2 prédios pra frente do meu ali. Na hora, né? Eu falei assim, eu vou ver o negócio ali, o que foi? Não, já tô chegando ali e tal. Você tá de folga, você precisa ir. É lógico que eu preciso ir. E desci, fui. O tenente era um estagiário do CBO, que estava fazendo o curso e tal, ele não me conhecia, né? E eu perguntando pro auxiliar do soldado, quem que é esse tenente aí? Né? Não, estagiário, chefe, estagiário. Ah, tá bom. Vem cá, me arruma um capacete aí. Aí eu botei o capacete, botei a capa, eu tava fazendo, e entrei no prédio. Era o quê? Era uma vela que a pessoa tinha acendido, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não estou dizendo que não deve acender vela. A gente pode acender, nossa religião até pede que se acenda a vela, mas com segurança, né? Então a pessoa acendeu uma vela, essa vela estava num local que não era o mais apropriado, o fogo com o vento, a vela caiu, o fogo se propagou para a bancada, que pegou fogo no armário da cozinha do apartamento e a fumaça se alastrou, graças a Deus não passou disso, né? Então nós entramos, demos conta ali e tal, e beleza, né? Nisso aí os caras tomaram conta da ocorrência, eu voltei pra minha casa, né? No que eu voltei, minha filha tava maravilhada. Nossa, pai, você foi lá apagar o incêndio e tal. É o que eu falo, não tenho que pagar isso daí. Ela tava fazendo, acho que, na época, 8 anos, 9. Rodrigo, pra quem estiver nos assistindo e que deseja ter uma carreira militar, que tem esse anseio de ser bombeiro, qual que é a mensagem que você deixa? Então, como eu disse lá no início, o Corpo de Bombeiros, aqui no estado de São Paulo, diferente de outros estados, o Corpo de Bombeiros é uma área especializada da Polícia Militar. Então, antes de ser bombeiro, essa pessoa ela vai ser um policial militar. Então, ela vai fazer uma escola. Nós temos 2 portas de entrada. A escola de soldados da Polícia Militar, onde a pessoa ela vai prestar um concurso público, vai fazer um curso de aproximadamente 1 ano, vai se formar soldado com a perspectiva de poder progredir na carreira como cabo, sargento, subtenente. E existe uma outra porta de entrada, que é a escola de oficiais, onde a pessoa presta um outro concurso público, em sendo aprovada, vai fazer lá, agora são 4 anos de academia militar, lá na Academia do Barro Branco, que foi a escola que eu fiz, é declarado aspirante oficial, e aí progride na carreira como tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel, que é o último posto da carreira, né? Então, é o quadro de praças e o quadro de oficiais que compõem e formam a Polícia Militar. Então, a pessoa vai entrar por uma dessas portas, ou a escola de soldado ou a escola de oficiais. Lá, ela vai ter a especialização dela. Muitas vezes isso depende do número de vagas que vai abrir, porque como somos uma parte da Polícia Militar, depende da vaga que é, do número de vagas que é aberto para aquele ano naquela formação. Existem anos que talvez não tenha vaga para bombeiro, então você se forma Polícia Militar e vai trabalhar na atividade fim, como foi o começo da minha carreira, né? Vai trabalhar na atividade fim, no policiamento, no choque, na rodoviária, ou qualquer outra área especializada também, né? E com o decorrer da carreira, há a possibilidade de você ir fazer o curso depois e vir para o Corpo de Bombeiros. Se na época houver a vaga para o bombeiro, excelente, você já começa na carreira, como eu tenho vários colegas aí de turma. E qual que é a principal característica para ser um bombeiro?
Olha, Gabi, eu acho que é a dedicação, o altruísmo e como eu sempre digo, né? E eu falo efetivamente que eu acredito muito na força da palavra servidor público, né? Eu não admito ser chamado de funcionário público, agente público, não. O Corpo de Bombeiros, o policial militar ou todas as demais esferas são servidores públicos, optaram por servir a população. Então eu não vou trabalhar numa empresa, eu talvez não vou ficar rico efetivamente com salário, né? Porque eu fiz essa opção de servir a população. E a partir do momento que eu servir, eu não vou ficar reclamando que ganho mal, que deixa de ganhar, eu vou me dedicar e vou proporcionar aquilo que eu tenho de melhor para servir essa população. É esse o espírito que tem que estar imbuído para uma pessoa que realmente queira se enveredar por uma carreira dessas. Mas Vocação. Essa foi a melhor frase que você disse. Eu costumo usar muito essa frase, muitos amigos policiais militares, e às vezes você conversa com a molecada, o salário é ruim, né? Pô, você prestou concurso, você sabia já quanto Pois você ia a regra ganhar. do jogo era pré-estabelecida, né? Não adianta reclamar agora, você tem que ter amor, fazer com vontade. Então, fato. muito importante. Olha, eu vou ler alguns comentários antes da gente encerrar, tem um minutinho ainda, bastante gente participando. Paulinho Zampol, que você conhece, Ferreira dizendo vivência, parabéns. Elmac Damasceno, grande amigo, coronel da PM Drigo, parabéns pela entrevista. Boa tarde. Simone Silva Drigo, deve ser sua esposa. Boa tarde. Beijo, amor. Sou prova da dedicação e paixão dele pela profissão. E aí ela comentou um pouquinho mais embaixo, dizendo que a Lívia, que é sua filha, acabou de lembrar da ocorrência, que é essa do aniversário. Laura Vidal, profissional extremamente dedicado, tive a oportunidade de conhecer seu trabalho. A Laura trabalha na prefeitura. Lúcia Panta, homem destemido, corajoso, tatuado e vocacionado por Deus. E o Marcelo Davi, parabéns pela entrevista. Drigo, obrigada pela participação. Eu queria muito ouvir essas histórias. Se eu pudesse fazer um documentário aí contando, se tivesse acervo de imagens, quem sabe um dia. a gente contar, porque é importante as pessoas conhecerem um pouco mais da profissão. Às vezes você escuta, é bombeiro, mas não sabe o que é a emoção da profissão. O que faz, como é que é a carreira, né, desde o início. Uma grata surpresa, uma grata surpresa que eu tive esses dias, um escritor chamado Dan Berg, que ele é associado à Associação dos Amigos da Polícia Militar. Quando eu estava para sair, para passar para a reserva, redigi um texto lá, agradecendo a todo mundo, a oportunidade de ter sido bombeiro e tudo mais e tal. Um texto interessante, né? E ele leu esse texto, ele gostou bastante. Aí ele entrou em contato comigo e falou: coronel, eu estou escrevendo um livro aqui a respeito da pandemia, tal, o mundo pós-pandemia. Eu gostei da sua história, o senhor não quer participar? Eu falei: mas participar como? Não, o senhor só precisa me contar as histórias. Aí eu contei alguma coisa, ele escreveu um capítulo a respeito, foi uma grata surpresa, foi um texto que me emocionou bastante e agradeço, porque foi um presente mesmo. Então, Dan, muito obrigado. Olha, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse o que são essas imagens, uma por uma. Você disse que é o calendário, né? Sim. Esse calendário é o calendário do ano passado. Todo ano, o Corpo de Bombeiros ele faz um calendário temático, mostrando aí ou ocorrências de bombeiro, ou situações de treinamento, ou quartéis. E esse é do ano passado, de 2019. No ano passado foi lançado a série Jamais Esqueceremos. Então, elegeu-se, dentre o rol de histórias de ocorrências do Corpo de Bombeiros, algumas que mais se destacaram pela proporção, pelo empenho de meios, por perda de vidas até, né? E nós tivemos aí, então, 12 imagens relativas a cada um dos meses aí, não necessariamente foram os meses que aconteceram as ocorrências, né? Concomitante a isso, foram lançadas algumas medalhas comemorativas a essas ocorrências. Dessas ocorrências aí de 12, eu quero crer que pelo menos em 6 eu tive participação ativa ali, efetiva, vamos né? passando, você vai falando qual Vamos é lá. qual. Essa... Joelma, em 72, né? Andraus, 72. Depois Joelma, acho que é a próxima. Essa é uma geral, né? Esse é o Grande Avenida, foi em 81. Essa foi a queda do Fokker 100, da TAM, em 96. Essa foi o incêndio da Nestlé, lá em São Bernardo. Perdemos 2 bombeiros. Essa daí foi o buraco lá do metrô, a estação Pinheiro, se não me engano, aqui desabou, né? Durante a construção. Tivemos uma série de mortes ali também. Esse daí, o Joelma, 74. São José do Paraitinga, no Carnaval, que houve aquela grande inundação, destruiu a cidade. Memorial da América Latina, um grande incêndio lá que destruiu lá o auditório, toda a parte interna. Alemoa foi o maior incêndio do Brasil, 9 dias de duração, tanque de combustível, e a periculosidade que chegou uma hora lá que o Coronel Aurélio era o comandante do Corpo de Bombeiros,
ele chegou a demandar que talvez houvesse a necessidade de evacuar parte da cidade de Santos se chegasse nos produtos químicos lá, mas graças a Deus a gente conseguiu segurar a onda e apagamos esse incêndio. Esse daí é o pátio de containers lá da Local Frio, um ano depois. Essa foto é da... É que eu tô meio distante aqui. Acho que é uma geral essa. Não, tem o é o segundo voo da TAM. É o segundo voo da TAM lá no aeroporto, essa mesmo. E é isso. Muito bem, Coronel aí. Drigo, matei aqui a minha curiosidade de saber um pouquinho mais sobre a sua profissão. A gente está fazendo isso, todos os dias, 1h da tarde, a gente está ouvindo histórias, falando um pouquinho sobre carreiras que as pessoas às vezes não têm acesso de ter de perto, de ouvir, de saber a emoção que deve ser bombeiro. Ó, suas considerações finais, por favor. Gabi, eu quero realmente agradecer, porque é uma oportunidade de poder dividir um pouquinho dessa experiência pessoal, de poder... conversar com as pessoas, explicar um pouquinho do que é a profissão, do que é a atividade, até para que ela tenha continuidade, para que outras pessoas se interessem também e possam continuar se dedicando a essa missão, que é uma missão muito nobre, né? É uma coisa muito boa, como eu disse, é uma missão muito cristã. Você fazer o bem ao seu próximo sem saber quem ele é, o que fez, deixou de fazer. Isso, assim, você pode não oferir bens pessoais, mas bens materiais, mas a recompensa pessoal não tem o que pague, né? É sensação de dever cumprido. Muito bem, olha, 13h59, horário de Brasília. Esse foi o Coronel Drigo dos Bombeiros, contando a sua história aqui no Fundação Guardiã. Todos os dias uma história diferente para vocês, falando sobre carreiras, empregos, oportunidades, histórias reais, de gente de verdade. Para você que nos acompanha no Facebook, corre lá para nossa rádio, guardiandanoticia.com.br. Lá você acompanha em áudio e vídeo. No Facebook a gente encerra e volta daqui a pouquinho. Até já. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Anuncie na Guardiã da Notícia, online, impresso e rádio.